Realidade multimídia, por Marcelo Ferrari, da Oficina. Introdução multimídia. Realidade não é multidimensional, realidade é multimídia. Dimensão é um conceito físico materialista, realidade não é material, é experiencial. A materialidade da realidade é apenas uma das mídias dessa experiência que você está experimentando e que você chama de realidade. Sei que isso parece estranho para você. Aliás, mais do que estranho, parece um absurdo. O caminho para transformar esse absurdo em óbvio é a autociência. Por isso, ao invés de ler esse livro, use-o como um mapa para comprovar por si mesmo e em si mesmo o autoconhecimento que está sendo explicado aqui. Só assim a explicação de que a realidade é multimídia pode se tornar a comprovação de que realidade é multimídia. O que é realidade? Realidade é tudo o que você experimenta. Essa é a definição experimental de realidade. A definição física não inclui você, experimentador. Pelo contrário, a definição física exclui você. Realidade é tudo o que você experimenta. É uma definição autocientífica, objetiva, direta e prática. Basta você pegar tudo isso que você está experimentando agora e sempre e escrever na legenda realidade. Pronto! Ao fazer isso, você já sabe agora e sempre, sem teoria, o que é realidade. Não tem complicação nessa explicação, não tem nenhuma teoria. Tudo que você experimenta é igual à realidade. Realidade é igual a tudo que você experimenta. Mas você também tem experimentado imaginação. Imaginação também é realidade? Sim! Sendo que realidade é tudo que você experimenta. Sendo que você experimenta imaginação, então, imaginação é realidade. É por isso que estamos partindo da definição de que realidade é tudo o que você experimenta. Não tem definição mais abrangente do que essa. Tudo é tudo. Tudo é sem exceção. Estamos começando do tudo sem exceção para depois entrarmos nas particularidades desse tudo. Do que tudo é feito? Realidade é tudo que você experimenta. Tudo é tudo, sem exceção. Só que esse tudo que você experimenta, que você está experimentando agora e sempre, é multimídia. Então, tudo é feito de tudinhos. Em outras palavras, realidade é feita de subrealidades. Essas subrealidades da realidade que você está experimentando agora e sempre são as mídias da realidade. Realidade feita de subrealidade é como as mídias do audiovisual. Quando você está assistindo a um filme na televisão, você está experimentando duas mídias simultaneamente: a mídia da imagem e a mídia do som. Por serem simultâneas e sincronizadas, você tem a experiência de filme. Realidade também é multimídia. Agora e sempre você está experimentando mídias simultâneas e sincrônicas que resultam nessa realidade que você está experimentando agora e sempre. Mas, assim como você não percebe que um filme é multimídia, imagem e som, você também não percebe que realidade é multimídia. E por que não? O que falta para você perceber? Separando o inseparável. Falta discernimento para você perceber que realidade é multimídia. Você não tem clareza, lucidez de que essa realidade que você está experimentando é feita de mídias em sincronia. Você não está consciente de que a realidade é multimídia. Então, para decompormos a realidade, o primeiro passo é dar o nome aos bois, ou seja, nomear cada uma das mídias que compõem a realidade. Conforme nomeamos as mídias, começamos a entender o que é uma, o que é outra, no que uma difere da outra. Igual quando nomeamos as mídias de um filme com o nome de vídeo e áudio. As palavras vídeo e áudio são fundamentais para o entendimento e para a diferenciação. Realidade objetiva. Uma das mídias dessa realidade que você está experimentando é a mídia da realidade objetiva. O que é realidade objetiva? É essa mídia que você chama de 5 sentidos. Você está agora e sempre experimentando visão, olfato, paladar, tato e audição. Você está experimentando constantemente o fluxo dessas 5 mídias. Junte essas 5 mídias em uma só e escreva na legenda: realidade objetiva. Isso que você está vendo, o frio que você está sentindo, o som que você está ouvindo, é você experimentando a mídia da realidade objetiva. Quando você fala o mundo, você está se referindo à realidade objetiva. Uma câmera fotográfica fotografa a realidade objetiva. Realidade objetiva é uma subrealidade dessa realidade que você está experimentando agora e sempre.
Você tem experiência de objeto através da mídia da realidade objetiva. Essa cadeira, essa mesa, essa parede, computador, corpo, tudo isso é você experimentando a mídia dos sentidos, a mídia da realidade objetiva. Realidade simulada. Só que você não experimenta objetos apenas feitos de realidade objetiva. Por exemplo, pense em uma rosa. Sinta o cheiro dessa rosa. Segure no cabo da rosa e sinta as espinhas. Percebe? Você experimenta objetos mesmo sem estar experimentando a mídia da realidade objetiva. Tem outra mídia que também possibilita a você ter experiência de objeto. Que mídia é essa? Você chama essa mídia de imaginação. E através dela, você experimenta objetos e acontecimentos como se fosse a mídia da realidade objetiva, como se fosse a mídia dos sentidos. Quando algo é como se fosse, esse algo é uma cópia, uma imitação. Quando você imagina um objeto ou um acontecimento, não é mídia da realidade objetiva, mas é como se fosse mídia da realidade objetiva. Então, é uma mídia da realidade simulada. Imaginação é outra submídia da realidade que você está experimentando agora e sempre. Mas, sendo que imaginação é simulação da realidade objetiva, sendo que imita a realidade objetiva, a partir de agora vamos chamar a imaginação de mídia da realidade simulada. Sendo assim, já temos duas mídias que compõem a sua realidade. Tem uma mídia, que é a mídia dos sentidos, nomeada mídia da realidade objetiva, e tem uma mídia que simula a mídia da realidade objetiva, que é a imaginação, e que vamos nomear de mídia da realidade simulada. Gênese simulada. A mídia da realidade simulada, imaginação, não é como a mídia da realidade objetiva, sentidos, que você já nasce experimentando. A mídia da imaginação é construída. Como isso acontece? Acontece através das experiências de realidade objetiva. Para simular uma rosa na imaginação, primeiro você precisa ter a experiência objetiva da rosa. Você memoriza e, então, pode simular uma rosa na sua imaginação. Se você não teve a experiência objetiva da rosa, se nunca viu uma rosa, como vai conseguir simular na imaginação o que você nunca viu? Simular é imitar. Como imitar algo que você nunca experimentou? Quanto mais experiências de realidade objetiva você tem, mais você está construindo potencial de realidade simulada, mais você está agregando repertório para a criação de realidade simulada. Assim que você tem uma experiência de rosa objetiva, já pode imaginar uma rosa simulada. Assim que você tem uma experiência de melancia objetiva, já pode imaginar uma melancia simulada. Assim que você tem uma experiência de cavalo objetivo, já pode imaginar um cavalo simulado, e assim por diante. Quanto mais experiência de realidade objetiva, mais repertório para produzir realidade simulada. Quando você tem experiência de realidade objetiva, o que essa experiência está fazendo com você? Está criando memória. Por isso, se eu falar uma palavra agora, você vai experimentar essa palavra através da mídia da realidade objetiva. E depois vai conseguir simular essa palavra. Por exemplo, beterraba. Se eu te perguntar qual palavra eu falei, você vai imitar o que memorizou e me dizer beterraba. Você é um gravador ligado. Tudo que está chegando em você pelo gravador, ou seja, pelos 5 sentidos, você está registrando e uma vez registrado, você consegue simular. Você não consegue não registrar, não memorizar. A produção de memória é um processo ininterrupto e involuntário. Experimentar a realidade objetiva traumatiza sua memória, assim como o som traumatiza a memória de um gravador. Tudo que você experimenta na realidade objetiva, você registra, memoriza. Trauma não é negativo nem positivo. Trauma é impacto. A mídia da realidade objetiva impacta a sua memória e produz um trauma, um registro, um arquivo de memória. Eis como se deu a gênese da sua realidade simulada. Trauma, 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 trauma. Viver é traumatizante. Trauma é marca, registro, memória. Tudo que você experimenta gera memória. Viver é traumatizante. Viver gera memórias. Acontece que você usa a palavra trauma só para memórias desagradáveis, mas tanto memórias desagradáveis quanto memórias agradáveis são traumas. Entendido isso, é importante perceber também que você precisa da memória para viver. Sem memória é impossível fazer qualquer coisa, pois tudo que você sabe é tudo que você lembra. Saber algo é reviver um trauma. Isso não é bom nem ruim, é fato. A forma como você lida com esse fato pode resultar em viver bem ou viver mal. Para lidar bem, é preciso lucidez. Para lidar mal,
Ignorância serve. Sobreposição simulada. A separação entre mídia da realidade simulada e a mídia da realidade objetiva não é uma separação de fato, é uma separação de discernimento. De fato, o que você experimenta é a mídia da realidade simulada indivisivelmente sobreposta à mídia da realidade objetiva. Sobreposição é uma coisa por cima da outra. A mídia da realidade simulada é a imaginação sobreposta à mídia da realidade objetiva. Por exemplo, você experimenta na realidade objetiva a visão objetiva de uma pessoa andando pela rua usando uma camisa vermelha sem estampa. Só que você pode, através da sobreposição simulada, colar bolinhas brancas na camisa da pessoa, listras pretas, ou mesmo tirar a camisa da pessoa, tirar toda a roupa e deixar a pessoa peladona. Esse discernimento era o que não acontecia com o John Nash no filme Uma Mente Brilhante. O John Nash confundia a realidade simulada com realidade objetiva. Ele não tinha o discernimento de que eram duas realidades sobrepostas. Ele fundia ambas as realidades em uma, ou seja, confundia. Ele vivia a realidade simulada supondo que era objetiva. Era essa confusão que atrapalhava ele viver bem. Quando você dorme e sonha, você faz a mesma confusão do John Nash. Por isso você entra em pânico quando está em um pesadelo. Você supõe que o sonho seja a mídia da realidade objetiva. Você só percebe que sonha a realidade simulada quando acorda. Nesse sentido, o John Nash acordava, mas continuava sonhando. Você também acorda, mas continua sonhando, pois continua imaginando. Só que você tem um bom discernimento de que são realidades sobrepostas. Se você perde esse discernimento, você passa a viver igual o John Nash. E muitas vezes você perde. Não tão profundamente como o John Nash, mas perde e vive mal. Problema da falta. Tem uma cena no filme Uma Mente Brilhante em que o John Nash diz ao seu médico: "Eu só tenho que resolver um problema, e resolver problema é minha profissão." E o médico responde que, no caso dele, o problema não era que ele tinha um problema. O problema era que ele não tinha ciência do problema que ele tinha. O problema do John Nash não era uma gripe, um tumor, uma dor de dente, enfim, algo que ele tinha. O problema dele era algo que ele não tinha. O problema dele era a falta de discernimento. Por isso ele não conseguia resolver. John Nash é um caso gritante e extremo que mostra o que acontece quando você confunde realidade objetiva com simulada. Se fosse possível desligar o seu discernimento, você viveria igualzinho John Nash. Solução do problema. John Nash decidiu que iria encontrar uma solução para sua falta de discernimento e encontrou. O filme Uma Mente Brilhante mostra qual foi a solução. Tem uma cena no filme que ele diz para a esposa que a criança imaginária nunca envelhece. O que ele entendeu nesse momento? Ele entendeu que a mídia da realidade simulada funciona de forma diferente da mídia da realidade objetiva. Imagine que você está segurando uma rosa na mão. Você está experimentando essa rosa simulada na sua mão simulada agora mesmo. Mas como é que essa rosa se fez presente na sua mão? Como ela chegou até você? Você plantou a rosa, regou, foi até uma floricultura, comprou a rosa, pagou com dinheiro? Não, nada disso. Eu falei, você imaginou e a rosa simulada está aí na sua mão simulada como por mágica. Na mídia da realidade objetiva, o funcionamento é diferente. Para você segurar uma rosa na sua mão, tem todo um processo objetivo e temporal de realização. Você precisa plantar a rosa, regar, esperar crescer, colher e daí segurar a rosa na sua mão. Ou então, você precisa sair de casa, caminhar até a floricultura, comprar a rosa, pagar com dinheiro e daí sim segurar a rosa na sua mão. Realidade objetiva e realidade simulada funcionam de formas diferentes. É percebendo isso que você consegue separar uma da outra, embora você esteja sempre experimentando ambas sobrepostas. Bicho-papão. O bicho-papão dentro do armário só existe na mídia da realidade simulada. Quando você abre o armário e vê o armário vazio, o que aconteceu? O bicho-papão sumiu? Não. Continua no mesmo lugar de sempre, na mídia da realidade simulada. O que sumiu foi o equívoco, a suposição de que o bicho-papão é realidade objetiva. Significante não é significado. Agora que já separamos realidade objetiva de realidade simulada, vamos juntar ambas por semelhança. O que realidade simulada e realidade objetiva têm em comum? A resposta é ausência de significado. Pense em um filme. O que você vê na tela é só imagem, não tem significado em si. Realidade objetiva e realidade simulada são apenas significantes. Quando você experimenta uma imagem, você está apenas experimentando a imagem.
Quando você escuta uma palavra, você está apenas escutando um som. Significante não tem significado em si. Essa é uma das coisas mais difíceis de discernir, porque quando você experimenta um significante, objetivo ou simulado, simultaneamente você experimenta também um significado. Por exemplo, quando você imagina uma rosa, junto com a imaginação, você experimenta um significado também. Você tem sentimentos em relação à rosa, tem valores, tem gostos, tem preferências. Tudo isso são significados. Por que isso acontece? Porque realidade é multimídia. Junto com a experiência dos significantes, mídia da realidade objetiva e simulada, você também experimenta a mídia dos significados. Realidade significativa. Realidade objetiva e simulada é a sua experiência de objeto. Mas atenção, pois tem experiência de objeto e tem experiência com o objeto. Experiência de objeto é quando você toma consciência do objeto, só isso. Experiência de objeto é significante. O significado que você experimenta e que supõe estar nos objetos não está nos objetos, está associado aos objetos através da mídia dos significados. Pense no seu marido, ou filho, ou irmão. Você experimenta um significado junto com a imagem deles, não é? A mídia do significado é sua experiência com o objeto. A mídia do significado são os valores pessoais que você tem associado aos objetos, sendo que você experimenta significados, sendo que realidade é tudo o que você experimenta, então, significado também é realidade. Vamos chamar a mídia do significado de realidade significativa. E vamos definir o termo. Realidade significativa é a mídia de valor que você associa aos seus significantes. Assim, já temos discernidas 3 mídias com os seguintes nomes. Primeira, mídia da realidade objetiva. Segunda, mídia da realidade simulada. E terceira, mídia da realidade significativa. Gênese do significado. Da mesma maneira que a realidade simulada é construída em você através da memória, a realidade significativa também. Viver é traumatizante. Sua memória é marcada tanto com os significantes como com os significados. A diferença é que realidade simulada é feita da sua memória de objeto, e a realidade significativa é feita da sua memória de interação com o objeto. Ao mesmo tempo que você tem experiência de objeto, objetiva ou simulada, você também tem lembrança de interação com o objeto. Vamos entender isso. Fogo é um objeto, é um significante. Ao mesmo tempo que você tem experiência de fogo, objetiva ou simulada, você também tem lembrança de interação com o fogo. Essa lembrança de interação pode ser, por exemplo, se queimar, e consequentemente a conclusão vai ser: fogo é ruim. Fogo é objeto, significante. Ruim é significado, resultado da sua interação com o fogo. Tem outros tipos de significado e variantes de significados que você pode criar. Por exemplo, sua interação com o fogo pode ser de calor numa noite de frio. E daí você cria o significado: fogo é bom. Sua interação com o fogo pode ser de iluminar um ambiente escuro. Daí você cria o significado: fogo é útil. E assim por diante, você pode ter vários significados para o mesmo significante. Fotografia do significado. Em um dos mais famosos textos do filósofo Platão, intitulado Hípias Maior, Sócrates questiona seu interlocutor sobre a beleza. A pergunta de Sócrates é: o que é belo? O texto termina sem resposta objetiva. E por quê? Simples. Porque beleza é significado, e significado é sempre subjetivo, pessoal, relativo, particular, nunca é objetivo. Por mais estranho que possa parecer, não existe beleza no mundo, só existe mundo. Objetivamente falando, uma flor não é bela, uma flor é uma flor. O canto do roxinol não é bonito, o canto do roxinol é o canto do roxinol. Não existem significados na realidade objetiva, só existem significantes, formas, objetos. Os significados que você vê constantemente no mundo não estão no mundo, são projeção da sua memória pessoal. Se você ainda não está consciente disso, se você ainda confunde significante e significado, tem um jeito muito fácil de você sair da confusão. Pegue seu telefone celular e ligue a câmera. Tudo que você conseguir fotografar está no mundo, é significante. Tudo que você não conseguir fotografar está dentro da sua cabecinha, é significado. Se você considera o Elvis Presley bonito, pegue o celular e tente fotografar a beleza do Elvis Presley. É impossível. Você só conseguirá fotografar o Elvis Presley, pois beleza é significado, não é significante. Se você considera errado roubar, pegue o celular e tente fotografar o errado. É impossível.
Você só conseguirá fotografar pessoas roubando, pois errado é significado, não é significante. Se você considera chocolate gostoso, pegue o celular e tente fotografar o gostoso. É impossível. Você só conseguirá fotografar bombons e barras de chocolate, pois gostoso é significado, não é significante. É por isso que pessoas diferentes veem significados diferentes em um mesmo objeto, significante. O significado não está no objeto, está dentro da cabeça das pessoas. Entendido isso, para viver bem, é fundamental estar consciente também que o significado que você projeta no mundo está intimamente ligado à cultura em que você foi criado. Uma vaca, por exemplo, significa religião para um indiano, mas significa churrasco para um brasileiro. Qual é o significado certo? Qual é o significado objetivo? Qual é o significado absoluto? Nenhum. Não existe significado objetivo e absoluto. Significado é sempre subjetivo e pessoal. Vaca não é religião nem churrasco. Vaca é vaca. Mas na cultura indiana, uma vaca significa religião e na cultura brasileira, uma vaca significa churrasco. Então, pessoas que foram criadas na cultura indiana irão projetar o significado de religião e idolatrar a vaca. E pessoas de cultura brasileira irão projetar o significado de churrasco e comer a vaca. Até aí, tudo bem, tudo bem. Projetar o significado da cultura em que você foi criado é natural e inevitável, não tem nenhum mal nisso. O mal viver começa quando você ignora que o significado projetado é uma projeção sua. Quando você ignora isso, você cai no equívoco de acreditar que o significado que você está projetando está objetivamente no mundo. Logo, todas as pessoas devem ver o mesmo significado que você está vendo. Não bastasse isso, o outro, também ignorante do processo de projeção de significado, vai fazer o mesmo com você, tentando impor o significado dele a você. Entende como a convivência ignorante do processo de projeção do significado se torna uma conversa de surdo-mudo? O filme Silêncio mostra isso. Para os portugueses, a cruz é sagrada, pois eles foram criados em uma cultura cristã. Para os japoneses, a cruz é demoníaca, pois eles foram criados em uma cultura budista. A cruz é sagrada ou demoníaca? Nem sagrada nem demoníaca. A cruz é cruz. Sagrado e demoníaco são projeção de significado. Se você considera a cruz sagrada, pegue o celular e tente fotografar o sagrado. É impossível. Você só conseguirá fotografar uma cruz, pois sagrado é significado, não é significante. Projeção da memória. Lourenço, o protagonista do filme O Cheiro do Ralo, ganha a vida comprando e vendendo coisas usadas. Cada cliente que chega em seu estabelecimento coloca uma coisa em cima da sua mesa e conta uma história para valorizar o produto. Só que a história da coisa não está na coisa. Tem uma cena em que Lourenço deixa isso explícito. Um cliente chega com uma caixinha de música e conta que era da falecida mãe e que ela usava música para fazer ele dormir. Lourenço pega uma caneta e diz ironicamente: escreva a história da sua caixinha nesse papel que coloco dentro e vai virar caixinha com historinha. Lourenço não faz isso para explicar o funcionamento do sistema significativo humano, mas é isso que ele está fazendo. Coisas são só coisas. Tudo que você vê de significado em uma coisa não está na coisa, está em você. Não é visão, é projeção da memória. Olhe para um objeto, qualquer um. O que você está vendo? Você está vendo o objeto, só isso e nada além disso. Isso é visão. Quando você nomeia o objeto, não é mais visão, é projeção da memória. Vamos supor que o objeto observado seja uma caneta. Cadê a caneta do objeto? O objeto tem características, é cilíndrico, comprido, pontudo, etc. Mas cadê a característica caneta no objeto? Não existe. Por que não? Porque caneta é o nome do objeto. E o nome não é visão, é projeção da memória. Assim como os clientes do Lourenço, você também tem uma historinha para tudo que vê. Tudo, 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 absolutamente tudo. E assim como os clientes do Lourenço, você também não percebe que essas historinhas não estão nos objetos, que são projeções da sua memória. Como evitar a projeção da memória? Impossível. A projeção da memória acontece subconscientemente, logo, automaticamente. O que você pode fazer é ficar consciente da projeção da memória acontecendo. Isso sim é possível e muito benéfico, pois evita conflitos de convivência. As coisas têm o valor que a memória dos indivíduos diz que tem. Por isso que a caixinha da música vale muito para o cliente e não vale nada para o Lourenço. A memória do cliente está projetando a mãe amada na caixinha. A memória do Lourenço está projetando o caminhão de gás.
Cada ser humano tem uma memória diferente, logo, ninguém projeta o mesmo significado nas coisas. Somos 8 bilhões de seres humanos no planeta, então são 8 bilhões de significados divergentes para cada objeto. Mas até aí tudo bem. É assim mesmo que funciona, não tem como as projeções de memória serem iguais, e o fato de serem divergentes não é problema nenhum. O problema é a ignorância desse funcionamento. Quando você ignora que o significado que você está vendo nas coisas não está nas coisas, está em você, que é uma projeção da sua memória, você vive mal e convive mal, porque parte da premissa equivocada de que o seu significado pessoal está no objeto e é absoluto. O mau cheiro não está no ralo, está em você. O ralo é o ralo, o cheiro é o cheiro. Mal é o significado projetado pelo observador. Você vive mal e convive mal porque parte da premissa equivocada de que todos os seres do universo estão vendo no objeto o mesmo significado que a sua memória está projetando sobre ele. Memória é pessoal, logo, significado é sempre pessoal, nunca absoluto. Por fim, coisas são só coisas, mas funcionam como espelhos quando você vivencia conscientemente o processo de significação acontecendo. Quanto mais você faz isso, mais autoconhecimento pessoal você produz. Quanto mais autoconhecimento, mais você vive bem. O que é crença? Significante e significado juntos formam uma estrutura mental. Essa estrutura é o que você chama de crença. Crença é uma memória feita de duas memórias, significante e significado. Crença igual significante mais significado. O poder da crença. O que a crença faz? Qual é o poder da crença? A crença possibilita você prever o futuro. Essa que é a função das crenças. Possibilitar que você possa atribuir significado aos objetos com os quais você interage e assim prever e optar pelo tipo de interação melhor para você. Por exemplo, é através da crença fogo queima, queimar é ruim, que você pode prever e optar por não colocar a mão no fogo. Se você não tivesse crenças, você não poderia prever que fogo queima, queimar é ruim, e assim não poderia optar pela melhor opção. Como nascem e morrem as crenças? Crenças são explicações que nascem da ignorância e só sobrevivem na ignorância. Você só acredita quando ignora. Quando é óbvio, acreditar é impossível, pois a própria evidenciação é a explicação. Quando você é criança, por exemplo, você ignora como nasceu. Então, você vai perguntar sobre seu nascimento a alguém que, segundo sua memória, já existia antes de você existir. Você pergunta aos seus pais: como eu nasci? Seus pais decidem que não é apropriado lhe apresentar o óbvio ainda e respondem: ah, uma cegonha trouxe você. Para reforçar essa crença, eles lhe mostram uma linda ilustração. Você acredita por ignorar o óbvio. Passado algum tempo, se você é homem, você introduz o óbvio em sua parceira, ou então, se você é mulher, o óbvio é introduzido em você. 9 meses de gestação, nasce seu filho. Morre a crença da cegonha. Problemas das crenças. Ter crenças ajuda você a viver bem, pois ajuda você a lidar bem com os objetos. Saber que fogo queima, por exemplo, te ajuda a lidar bem com o fogo, conviver bem com o fogo. Mas então, por que as crenças são tão condenadas como se fossem um problema? Qual é o problema com as crenças? Uma crença é problemática quando é uma crença de correlação equivocada. Se você acreditar que fogo molha, por exemplo, essa crença é uma crença equivocada. Daí você vai tentar tomar banho com fogo e vai se queimar. Se for uma crença de correlação correta, não tem problema. Se for de correlação incorreta, daí, ao invés de te ajudar a viver bem, vai te fazer viver mal. Se você acreditar que dentro do armário tem um bicho-papão, essa crença não vai te ajudar a viver bem. Se você acreditar que dentro do armário tem roupa, essa crença sim vai te ajudar a viver bem. Por que você vive mal? Vamos agora à pergunta fundamental. Caminhamos até aqui para responder essa pergunta. Como é possível produzir uma crença equivocada? Como? Através da informação não comprovada. Eu falo para você que fogo molha. Você simula essa experiência de que fogo molha. E passa assim a acreditar que essa sua experiência simulada é objetiva. Se suas crenças fossem criadas a partir da sua própria experiência, haveriam menos equívocos e menos mal viver. Ou seja, você vive mal porque suas crenças não são suas. Como viver bem? Como voltar a viver bem? Caindo do cavalo, desmascarando suas crenças e percebendo que não são suas, que não foram criadas a partir da sua própria experiência, dando a si mesmo o que está faltando, a experiência, o óbvio. Por exemplo, se você acredita que fogo molha, basta você colocar a mão no fogo e pronto, uai. Fim do equívoco. Fogo não molha, fogo queima. Óbvio.